Vou agora passar a palavra ao desembargador Marcos Abraham, que também concilia, como muitos dos nossos participantes, a atividade judicial, como desembargador federal no Tribunal Regional Federal da 2ª Região do Brasil, com a sua atividade académica, sendo coordenador académico da FGV Conhecimento, professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e pós-doutor em Direito pela Universidade de Lisboa e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem a palavra. Muito bom dia a todos. Quero dizer que é uma honra, uma alegria participar mais uma vez deste 11º Fórum Jurídico de Lisboa. Agradeço muito o convite e a oportunidade ao IDP, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, à FGV, na pessoa do Dr. Sidney Gonzalez, diretor da FGV Conhecimento, à universidade, o que faço aqui na pessoa do professor Vitalino Canas, em nome de quem eu cumprimento todos os integrantes da mesa e os participantes. Inicio minha fala de hoje com uma constatação que parece óbvia, se dela não esquecêssemos com frequência. Sem dinheiro não há direitos fundamentais. Não há saúde, não há educação, não há segurança pública, não há saneamento. Não há executivo, legislativo, nem judiciário e não haverá qualquer instituição voltada a garantir os nossos direitos, as nossas liberdades e as necessidades coletivas. Não é à toa que os americanos Stephen Holmes e Cass Sunstein popularizaram na sua obra The Cost of Rights, a teoria dos custos dos direitos. Os direitos fundamentais e sociais necessitam de forte aporte de recursos financeiros para serem financiados. Vivemos a época dos direitos humanos, parafraseando aqui Norberto Bobbio, e diante de um tempo de liquidez das certezas, como diria o sociólogo Bauman, ao cunhar o termo modernidade líquida, ainda podemos ter os direitos fundamentais como pontos de referência. Por isso faço um alerta. Quando falamos de garantia dos direitos fundamentais e necessidades básicas, não estamos no campo das divergências ideológicas, partidárias ou de escolas econômicas. Apesar e em pensar em garanti-los para as presentes e para as futuras gerações, dentro da ideia de equidade intergeracional, entendo que é um imperativo categórico, quase kantiano, para qualquer governo, seja qual for a sua coloração ideológica. Se não houver equilíbrio fiscal, se não houver sustentabilidade financeira, sobretudo da dívida pública, os recursos que iriam garantir os direitos fundamentais acabam direcionados para o pagamento da dívida. Da mesma forma, equilíbrio fiscal e responsabilidade social não são ideias mutuamente excludentes. Sem equilíbrio fiscal, não é possível ter responsabilidade social. Se conseguirmos manter uma dívida pública sustentável e com equilíbrio fiscal, os recursos empregados no pagamento e amortização da dívida passam a ir, obviamente, para o custeio dos direitos fundamentais. De nada valerá ter mais recursos disponíveis se o gasto público não for realizado com qualidade. De nada adianta uma gestão fiscal responsável, seja pelo lado da arrecadação, seja pelo lado da despesa, se o gasto for ineficiente. Gastos sociais elevados, mas com critérios adequados de gestão e controle do cumprimento de metas e de qualidade, sem esse controle, estaremos diante do que ficou conhecido como a vitória de Pirro, uma conquista que não atinge o seu verdadeiro objetivo. O Estado não é
um fim em si mesmo, é um instrumento a serviço do cidadão. O Estado está ordenado ao ser humano e não ao revés. De pouco vale reconhecermos como efetivos e devidos os direitos fundamentais e sociais em respeito ao mínimo existencial e em nome da dignidade da pessoa humana, se não houver dotações orçamentárias suficientes e obrigatoriamente destinadas e executadas para sua imprescindível materialização. Além disso, é necessária a alocação adequada e com qualidade das rubricas orçamentárias. O que parece óbvio precisou ser dito e escrito no parágrafo 16 do artigo 37 da nossa Constituição, que foi inserido recentemente pela Emenda Constitucional 109 de 2021, criando o dever para a administração pública de realizar a avaliação das políticas públicas. Eu me pergunto, será que era necessário escrever isso na Constituição? E essa nova norma, que tem reflexo no orçamento público, também foi objeto de nova inserção constitucional no parágrafo 16 do artigo 165 da Constituição, pela mesma emenda, que prevê que as leis orçamentárias devem observar, no que couber, os resultados do monitoramento da avaliação de políticas públicas. Novamente me pergunto, era necessário escrever isso na Constituição? E pode parecer até contraintuitivo o que eu vou dizer, sobretudo em áreas tão sensíveis como saúde e educação. Não é raro no nosso país, no Brasil, identificarmos que em exercícios financeiros esses terminem sem todos os resultados, sem todos os recursos serem empregados nas rubricas que inicialmente foram estabelecidas. Ano após ano, no Brasil, infelizmente, é comum identificarmos que sobra dinheiro nos 3 níveis federativos em rubricas fundamentais como saúde, como educação, como segurança, como saneamento básico. O fato é que em todas as áreas do conhecimento humano é muito comum encontrarmos posicionamentos distintos, por vezes até antagônicos, quanto à visão e à convicção sobre os mesmos temas. Por exemplo, contrastam as visões econômicas quanto ao papel do Estado, se neutro ou intervencionista, se austero ou desenvolvimentista, isso a partir de posições adotadas por cada governo em cada momento da história. De um lado, há os que estão interpretando o direito financeiro e a economia sob a ótica da austeridade fiscal. De outro lado, os que adotam a linha desenvolvimentista, com intervenção estatal na economia, investindo diretamente recursos públicos para o fomento econômico, para a geração de empregabilidade, incremento da renda, redução das desigualdades. Esse debate, na realidade, gira em torno da proposta de controlar ou não os gastos públicos, de um lado, e incrementar ou não a arrecadação de receitas públicas, do outro. Afinal, o título do nosso painel é exatamente Contas Públicas e Equilíbrio Fiscal. Em paralelo, temos o debate que envolve também a administração do crédito público. Nesse duelo ideológico, aparentemente um duelo, pois deve haver convergência de entendimentos a partir de previsões normativas na Constituição, não há uma única resposta correta. Um dos principais aspectos diz respeito à boa governança fiscal, mecanismo de gestão
democrática e transparente das finanças públicas, que devem ser capazes, em respeito às normas jurídicas pré-estabelecidas, buscar atender às necessidades dos cidadãos, efetivando os direitos humanos, racionalizando o uso dos recursos públicos. Conceito de boa governança fiscal, no meu entender, repousa sobre dois pilares intimamente interligados: o equilíbrio orçamentário e a sustentabilidade financeira. O equilíbrio orçamentário, como pilar de uma boa governança, aponta para o fato de que toda despesa deve possuir uma receita para financiá-la, a fim de evitar o surgimento de déficits orçamentários crescentes ou descontrolados que possam prejudicar as contas públicas presentes e futuras. Não se trata, na verdade, o equilíbrio fiscal, já foi dito aqui, como uma equação matemática rígida, em que a diferença numérica entre receitas e despesas deva ser sempre igual a zero, mas sim que essa equação contenha valores estáveis e equilibrados para permitir a identificação de recursos necessários à realização dos gastos. Representa, assim, uma relação dinâmica, balanceada entre meios e fins. Já a sustentabilidade financeira busca não só um equilíbrio das contas na relação entre despesas e receitas, mas alcançar também resultados eficientes que permitam estender no tempo esse equilíbrio de modo estável e sustentável para as presentes e para as futuras gerações, com uma gestão racional, prudente, controle da dívida pública, numa noção de solidariedade e de equidade intergeracional. E é por isso que a Emenda Constitucional 109 de 2021 também introduziu expressamente na nossa Carta a previsão da sustentabilidade da dívida pública em diversos dos seus dispositivos. De nada adianta termos um conjunto de normas para uma gestão pública com responsabilidade fiscal e a defendermos ferrenhamente se tal virtude não se converter em responsabilidade social. É imperioso o aperfeiçoamento da articulação e coordenação entre os três poderes, três esferas, com a fixação de objetivos e metas de alcance social e a respectiva prestação de contas dos resultados obtidos. A pauta que está na ordem do dia é a de que responsabilidade fiscal e responsabilidade social devam andar de mãos dadas. Ambas são imperativos imprescindíveis para alcançar o desenvolvimento e o bem-estar da nossa nação. Independente das correntes políticas, partidárias, correntes econômicas, correntes jurídicas, as decisões e das decisões que tomarmos hoje dependerá o futuro do nosso país e dos nossos filhos. Para encerrar, e pegando um gancho, para encerrar minha fala, e pegando um gancho da fala do ministro Anastasia, eu vou repetir agora uma frase, não minha, que eu trouxe ontem na minha mesa de responsabilidade de reforma tributária, frase da Premier Margaret Thatcher. Ela disse então ao parlamento inglês: não existe essa coisa de dinheiro público, existe apenas o dinheiro do pagador de impostos. Muito obrigado pela atenção de todos.